Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, Deusimar Andrade, diácono da Santa Igreja de Deus, filho da luz há nem lembro quantos anos. Que alegria estar aqui partilhando com vocês sobre o Evangelho de hoje, nessa Palavra Encarnada. Meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia da igreja, se vocês estão acompanhando a cada dia, a gente está lendo, se aproximando cada vez mais do mistério da encarnação do Verbo no Natal. Isso é lindo. Fundamental para o nosso carisma, uma vez que a gente contempla esse Verbo, um Deus que não se fez indiferente, mas assumiu a nossa humanidade para que a nossa humanidade também pudesse assumir a divindade de Jesus. Jesus se rebaixando, se fazendo homem, torna-nos capazes de alcançar a divindade de Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos, minhas irmãs. Isso é lindo, isso é incrível, extraordinário. Por isso vamos rezar, pedindo ao Espírito Santo a iluminação da nossa inteligência, aumentar a nossa vontade para escutar a Santa Palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ele estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o seu significado. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, essa passagem é muito conhecida, a anunciação do anjo e a encarnação do Verbo. Alguns detalhes nos chamam muito a atenção. Em primeiro lugar, a postura oracional de Maria. Meus irmãos, a Virgem Maria reconheceu a vinda do anjo. A Virgem Maria conseguiu decifrar essa vinda gloriosa do anjo, porque ela provavelmente estava numa postura oracional. Os pintores, que pintam arte sacra, arte sagrada, muitas vezes retratam essa cena como a Virgem Maria de joelho rezando e o anjo vindo ao seu encontro. E aqui para nós, se nós trazermos o Evangelho para a nossa vida, a primeira coisa é: será que nós estamos com um coração preparado para as mensagens de Deus, para as missões que Deus vai nos dar? Quando Deus fala conosco, especialmente quando Deus fala conosco através de Jesus abandonado, será que o nosso coração está numa postura oracional, está preparado para acolher a palavra de Deus? Essa é a primeira coisa muito importante. A outra coisa muito interessante que a gente vê é Maria se perturba. Claro que essa palavra perturbação, talvez para o nosso imaginário fique o quê? Uma inquietação, algo nesse sentido. Não, essa inquietação é um temor de Deus. Fruto do temor de Deus, porque mesmo Maria sendo sem pecado, ela tem um sentimento de grandeza de Deus diante da sua própria pequenez. Então ela se perturba nesse sentido imagina a humildade dessa mulher, que mesmo sendo sem pecado, reconhecia a grandeza de Deus. Porque era exatamente pela grandeza de Deus que ela era sem pecado. E esse é o grande mistério da humildade da Virgem Maria. Vejam, meus irmãos, minhas irmãs, uma vez eu vi uma postagem na internet muito interessante. A Virgem Maria não perdeu a sua simplicidade mesmo diante de um anjo que parecia um homem. E quantas vezes muitas meninas, e aqui claro pode ser aplicado aos meninos também, perdem
se deixam levar por homens que parecem anjos. A questão da atração, a questão da sedução, não é, meus irmãos? O pudor de Maria, que mantém a sua interioridade intacta, mesmo diante da beleza de um grande anjo. Tanto que ela pergunta, como se dará isso? Já que eu não conheço homem algum. Santo Agostinho, numa das suas homilias acerca da Virgem Maria, fala que, por esta frase de Maria, é provável que a Santíssima Virgem tivesse feito um voto de virgindade a Deus. Porque se ela não tivesse feito o voto de virgindade, assim como aconteceu com Abraão, assim como aconteceu com Ana, ela saberia que essa mensagem do anjo ia acontecer por vias naturais. Ou seja, de que ela iria conceber através do seu relacionamento com José. Mas Santo Agostinho diz essa interpretação, ela não são todos os teólogos que concordam com ela, mas eu acho interessante contar isso para vocês. Vejam, então como ela havia feito antes um voto a Deus, e ela recebe essa mensagem, ela pergunta, como poderá acontecer isso? Quando a gente faz um paralelo com aquela passagem de Zacarias, Zacarias também pergunta, como é que vai acontecer isso se eu sou tão idoso? É como se Zacarias duvidasse do poder de Deus e o anjo prova ele, deixando ele mudo. Não é questão de que a Virgem Maria duvidasse do poder do anjo, mas é porque antes, Santo Agostinho explica, ela teria feito um voto de virgindade a Deus. Como é que ela ia se desfazer desse voto? Então, faz todo sentido, porque ela não duvida do poder de Deus, mas pelo contrário, ela quer saber como vai ser possível coadunar esse voto e a gravidez. Claro, para Deus nada é impossível, assim que o anjo conclui. A sombra do Altíssimo te cobrirá, e aquele menino que nascer de ti, o santo que nascer de ti, o padre Paulo André, aquele grande canadense jesuíta que fala assim, ele diz que essa palavra, o santo que nascer de ti, também pode ser usado no grego original como um advérbio, ou seja, aquele que nascer santamente de ti. Nascer santamente, para a concepção judaica, seria sem o derramamento do sangue. Porque para os judeus é exatamente o derramamento do sangue que torna a mulher impura depois que ela tem um filho, que ela pare. Tanto que uma mulher que teve filho precisa passar por um processo de purificação. A Virgem Maria permanece virgem após o parto. São Bernardo explica que, assim como a luz passa pelo prisma, pelo vidro, sem mudar as suas qualidades, e a luz permanece intacta e o vidro permanece intacto, assim Jesus, que é a luz divina, passa pelo prisma de Maria sem mudar as suas características, ou seja, sem romper a sua virgindade. Por isso que a igreja proclama Maria virgem antes do parto, no parto e após o parto. Então a Virgem Maria permanece virgem de um modo milagroso. Então aquele que nascer santamente de ti seria uma fundamentação bíblica para a virgindade durante o parto de Maria. Meus irmãos, muito lindo o evangelho de hoje, porque a gente vê que a Virgem Maria, ela diz o seu sim. Vejam, escutem bem, meus irmãos, com todo amor e carinho que eu falo aqui com vocês, certo? Em Hebreus, capítulo 5, versículo 10, o autor sagrado, ele projeta um diálogo de Deus Pai com o Filho baseado num salmo, que diz, oferenda e holocaustos não quiseste, mas me destes um corpo, e eu digo sim, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Então é como se o Filho, o Verbo encarnado, estivesse dizendo para o Pai isso. Não quisestes nem holocaustos nem vítimas, mas me destes um corpo. Onde é que Deus deu o corpo para o Filho? No seio imaculado de Maria. E ele diz, e eu digo sim, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Esse sim do Verbo eterno de Deus tem que ter sido consoante com o sim de Maria. Porque como é que o Verbo iria se encarnar se não fosse no seio da Virgem Maria? Então, o sim de Jesus, o sim do Verbo eterno para se tornar Jesus na humanidade do Filho, é consoante, é paralelo, é do mesmo modo que o sim de Maria. Claro, é o sim do Verbo de Deus para Deus, que é bem maior, mas também humanamente só se tornou possível graças ao sim de Maria. Poderíamos dizer que o sim de Jesus e o sim de Maria são o mesmo sim. E são dadas ao mesmo tempo. Claro, ao mesmo tempo numa perspectiva eterna, não numa perspectiva histórica, né? Porque o Verbo
já aceitou o plano do Pai desde toda a eternidade. Então, meus irmãos, isso mostra o quanto a Santíssima Virgem Maria é fundamental para o plano da salvação. Os nossos irmãos evangélicos insistem em dizer que Maria não é central para a nossa salvação, mas sim Jesus. De fato, Jesus ele é o centro, a nossa fé ela é cristocêntrica. Porém, ao aceitar Jesus como centro, escutem bem, é necessário entendermos que para aceitar Jesus como centro é necessário aceitar Maria como um eixo fundamental da nossa fé. Maria participa da história da salvação não pela tangente, participa na história da salvação não como um auxiliar desnecessário, não. Deus escolheu se fazer homem no Verbo eterno de Maria. E São Luís Maria Grignoni Montfort fala que a vontade de Deus é eterna, é a mesma ontem, hoje e por toda a eternidade. Então, se Deus se escolheu usar de Maria para a salvação dos homens através da encarnação do Verbo, Deus continua escolhendo usar-se de Maria para a salvação dos homens. Claro, isso não tira Deus, Jesus Cristo, do centro da nossa fé, mas mostra que a consequência de termos Jesus como centro da nossa fé qual é? É termos a Virgem Maria também como uma consequência da encarnação do Verbo, porque ela participa do plano eterno de salvação de Deus para os homens. O sim de Jesus só se tornou humanamente possível graças ao sim de Maria. E isso, meus irmãos, não é pouca coisa não, tá certo? Isso é uma coisa maravilhosa e grandiosa. E é claro que Maria é o símbolo da igreja, né? O Totus Tuus, a galera aí do Totus Tuus, né? Maria é símbolo da igreja, ela gera os filhos através da igreja. E aquele sim de Maria, que é o mesmo sim de Jesus, perpetua na história da igreja através do sim de cada um de nós. Quando nós dizemos sim ao plano salvador, redentor de Jesus, e nos tornamos assim colaboradores da graça de Deus no mundo, uma vez que a cada sim que nós damos, nós vamos sendo instrumento de salvação, vamos sendo instrumentos de ressurreição para tantos abandonados, vamos sendo consolo, vamos sendo abrigo, vamos sendo portas de evangelização para tantos homens e mulheres que anseiam pela presença de Deus, o coração abandonado, que anseia pelo coração ressuscitado, meus irmãos. Então, o Evangelho de hoje fala profundamente sobre o cerne do nosso carisma, a encarnação do Verbo. A encarnação eterna de Deus que foi realizada uma vez na história, claro, no seio da Virgem Maria há 2000 anos atrás, mas que continua atualizado hoje. O mesmo Verbo continua sendo atualizado através da presença gloriosa da Santíssima Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sobre cada um de vocês que assistiram esse vídeo com o coração em comunhão com o nosso carisma, repouse, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso sobre vocês, sobre sua família, lhe protegendo de todo o mal e lhe dando um dia a salvação eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, meus irmãos, e que a graça de Deus nos acompanhe.